Quem me ajuda com o título da lição e verso? Missão em favor dos não alcançados, parte 2. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Mateus 15, 28. Ok, perfeito. Lição dessa semana é continuidade da semana passada, parte um, parte 2. Então, como parte 2 da lição, a gente tem que lembrar do que estudamos na semana passada para contexto. Então, olhando para a lição da semana passada, que é a primeira parte da missão aos não alcançados, qual era o foco da lição da semana passada? A gente entender que existem locais de maior dificuldade na propagação do evangelho, locais não atingidos pelo evangelho, e métodos para que se chegue lá com o evangelho de forma adequada. Ou seja, o objetivo da lição era a gente entender o contexto e entender a metodologia. Dentro dessas duas questões, entender contexto de que existe uma área do mundo onde o evangelho tem uma dificuldade bastante importante, bastante acentuada de penetração, que é a chamada janela 1040, e a gente viu um pouquinho da dimensão disso no relatório da lição da semana passada. Para quem olhou os anexos, lá aparecia a quantidade disso. Ou seja, não é pouca coisa quando a gente avalia que 42% das estruturas étnicas do mundo não está atingida pelo evangelho, e 95% dessas estruturas étnicas estão presentes nesse espaço do mundo chamado Janela 1040, onde alguma coisa aí perto da metade da população do mundo está presente. Ou seja, não é pouca coisa. Apesar de não ser pouca coisa no sentido de quantidade, é em relação ao tamanho do território. O território não é tão grande assim, é um território grande, mas não tão grande quanto se imagina, em função do lugar onde a população está habitando. São grandes concentrações de população em um espaço pequeno de território. Uma vez que a gente observa isso e que existe um método, qual é a questão específica? A questão específica agora é verificar por que que a gente deveria atingir essa população e as implicações disso. Isso é o que a gente viu na lição dessa semana, apresentando alguns perfis interessantes de pessoas. Na história dessa semana, nas histórias dessa semana, a gente passeou um pouquinho pelo ministério de Cristo, olhando os aspectos envolvidos do ministério de Jesus no atingir pessoas que não eram da cultura judaica. Até onde foi, até onde se estendeu a propagação do evangelho cristão pelo simples fato de ouvirem falar de Jesus. Esse é um aspecto interessante de atenção nessa semana. Outro aspecto interessante é verificar como Jesus se comportou com essas pessoas que ouviram falar dele e vieram procurá-lo em região judaica, ou quando Jesus estava fora da região judaica, também foram procurá-lo, e como ele tratou dessas pessoas, como é que ele lidou com esses que eram estrangeiros e por que lidou da forma como lidou. Essa é uma outra coisa interessante na lição dessa semana. A terceira coisa é verificar um aspecto importante do processo evangelístico em terras estrangeiras, ou em culturas diferentes da nossa, sejam culturas no sentido de estrangeiro mesmo, sejam culturas no sentido de nichos, onde se atua com o evangelho. Lá nos métodos, na lição da semana passada, a gente viu a necessidade de adequação do modelo, da forma de apresentação do evangelho às culturas locais. Essa necessidade significa que, para cada cultura, para cada local, a gente modula a apresentação, o perfil, a linearidade de apresentação do evangelho de um jeito diferente, em função de encontrar pontos em comum, pontos que permitam a propagação do evangelho e depois a apresentação do mesmo para aquela cultura. Qual é o perigo desta necessidade de compreensão e adequação à cultura? É que o processo de adaptação não pode implicar em mudança do evangelho e em fato de que a influência seja bilateral. E aqui vem, na abertura da lição dessa semana, uma preocupação. Qual é o texto inicial da semana que a gente foi chamado a observar? Qual é o personagem inicial da semana? Lembram? Está lá na lição introdutória, na lição de domingo. Qual era o personagem que a gente tinha para olhar? O texto de Reis trazia um personagem. Qual era o personagem? A lição discute um sujeito chamado Salomão, lembram disso?
Por que que Salomão aparece perdido aqui no meio de uma discussão que parecia caminhar noutra direção? O que aconteceu com Salomão? E com ele, qual é o perigo? Entendeu? da, da pregação do evangelho dentro da multicultura. É você diluir o evangelho em detrimento da preservação do evangelho. Então, a lição começa com uma advertência, porque a gente foi levado a pensar nos métodos. E sim, é necessário que eu adapte o evangelho a cada local. Lembra? Paulo dizia: grego para gregos, romano para romanos, judeu para judeus. Se você olhar a forma como os textos do Novo Testamento foram escritos, eles sofrem adequação. João escreve começando com um silogismo grego. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Seu público-alvo é grego. Ele começa o evangelho com a defesa da divindade de Cristo, mas de um jeito que um grego compreende. Então, sim, tem uma adequação. Você olha Mateus, Mateus é um evangelho judaico. Fica bem nítido isso na forma de Mateus escrever, na maneira como ele começa a descrição da genealogia de Jesus, recuperando Jesus como sendo filho de Davi, como sendo descendência real, as nações, as gerações divididas em grupos fixos de gerações para mostrar a sua realeza. Ou seja, Mateus está escrevendo para um público-alvo e usa uma referência para esse público-alvo na forma literária. Então, sim, é necessário adequar o evangelho. O problema é que essa adequação ela é de mão única. Ou seja, eu estudo a cultura, adequo o evangelho numa mão única de adequação, para que a cultura compreenda o evangelho no seu tempo, no seu ritmo, na sua forma. O problema é quando isso acontece ao inverso. Quando a cultura adequa o evangelho. Percebeu uma coisa? É eu adequar o evangelho enquanto método para atingir uma cultura. A outra coisa é a cultura querer adequar o evangelho enquanto conteúdo. O que acontece com Salomão é que Salomão permite, pela sua forma devassa de vida, que a cultura dessas nações invada Israel e adeque o conteúdo do evangelho. Esse é o risco que existe no processo da pregação do evangelho, no mundo em que vivemos, com as necessidades que o mundo traz de nichos culturais, sejam eles nacionais, sejam eles nichos mesmos, ou seja, dentro de uma mesma nação, nichos diferentes. Cultura de periferia, cultura de praia, cultura de cidade, cultura de sítio ou interior, cada lugar tem um desenho diferente. Adequar método é uma coisa, permitir que isso afete o conteúdo estrutural do evangelho é outra bem diferente. Diga. É aí que entra a minha grande dúvida. Depois do estudo dessa lição, né, tem mais dois capítulos pela frente, mas o que eu vejo, de uma maneira assim, em todo o texto, é de que mesmo uma pessoa, por exemplo, como Salomão, o homem mais sábio do mundo, o homem tinha tudo que precisava, ele foi corrompido pelo comportamento, por É o agregar entorno. o seu entorno. Você pega o povo de Israel durante toda a história dele, pouquíssimas vezes mantiveram o prumo por pouco tempo. O rei era consagrado a Deus, a nação seguia o rei um pouco, mudava o rei, a nação se pervertia. Uhum. Então, eu fico pensando o seguinte: mesmo no texto bíblico, você encontra pontualmente aqueles que preservaram a integridade da mensagem. Sim. A minha preocupação é a seguinte: não teríamos nós chamando muito maior a atenção do mundo pela integridade da verdade presente? Não iria iluminar de maneira muito mais forte, sendo uma luz, do que a gente querer diluir, mesmo como sal, né? O mesmo termo, diluir como sal? Porque o que me intriga é que eu vejo de que a mensagem será pregada ao mundo através do poder do Espírito Santo. E ele vai agir da melhor forma que ele achar por bem. Essa semana, por exemplo, correu toda a internet
lá nos Estados Unidos, lá na esquina famosa do mundo, lá fugiu agora, o Times Times Square? Square, apagou tudo e passou o Natal como o Natal é, dentro da forma como eles passaram, mas é mais próximo da integridade. O que acontece na Times Square, o mundo inteiro vê. Uhum. Então, amigo do meu filho, há 7, 8 anos atrás, lá em Singapura, foi convidado para passar o Natal junto conosco lá. E quando eu perguntei para ele, o Alan perguntou para ele, na verdade, né, o que ele entendia de Natal, ele se referiu a um homem do hemisfério nórdico, barba branca, Uhum. o Nicolas, entende? Era a ideia de um singapurano, um rapaz de primeiro mundo, trabalhando numa grande empresa. É verdade. Agora, quando o mundo passa essa informação, o mundo inteiro vai passar a entender essa mensagem. Eu tenho muita preocupação, realmente, estou falando aqui abrindo o coração, quando nós queremos adequar a mensagem, entende? Ao modelo de cada país, de cada lugar. Eu acho que nós corremos mais risco de diluir o evangelho do que de realmente sermos a luz a brilhar. Eu vejo mais risco não nisso. E aí vou pontuar o porquê e razão. Porque a adequação do evangelho enquanto método para você entender a cultura de um país, para saber por onde você começa a trabalhar o evangelho, lembra, aculturar o evangelho não significa modificar o evangelho, significa modificar a forma de apresentação. Isso é uma coisa. Quando você fala no processo urbano de igrejas e da entrada de sujeitos de outra cultura para a convivência do processo igreja, é que me preocupa. Então, são duas coisas diferentes. Por exemplo, uma coisa é o evangelismo, é você ir ao lugar onde o sujeito está, no meio da cultura onde o sujeito está, para apresentar a ele o evangelho. Então, se você olhar a história do campo missionário, ao longo de todas as eras, desde o início do evangelho lá com Paulo e companhia, até hoje, quando você fala em campo missionário e levar o evangelho ao campo missionário, isso é uma coisa. O problema é quando as pessoas que se convertem, e aí tanto faz se nós estamos falando lá em Singapura, lá na África, lá no meio da janela 1040, no povo árabe, ou estamos falando aqui na esquina, na pregação do evangelho em qualquer lugar. O problema é quando as pessoas vêm para a igreja o que elas encontram. E quando eu tento adequar a igreja à recepção dessas pessoas, aqui acontece a inversão. Ou seja, quando eu trago o sujeito para cá, presume-se que o sujeito já passou pelo evangelho, já entendeu Cristo e agora ele vai encontrar pessoas que adoram a Deus. Quando eles entram para cá e encontram pessoas que adoram a Deus, a pergunta é: ele encontra pessoas que adoram a Deus ou ele encontra pessoas tentando moldar-se ao desenho de diversas culturas? É aqui que está o problema. É no caminho inverso que está o nó, e não no caminho de ida. A ida está certa. O retorno é que está errado e é onde a gente encontra problemas. Eu concordo, realmente, mas a lição dentro do texto, Uhum. algumas lições atrás, vem citando lá na adequação de que você deve estar pregando em todos os ambientes. E aí cita lá até uma cafeteria. Cita aqui na lição. E aí aqueles que me conhecem mais de perto, tá, Uhum. falam, se você não fosse corretor de seguro, o que você teria na vida? Eu falei, uma bela Uma bela cafeteria cafeteria. muito bem montada, porque quem vai numa cafeteria muito bem montada não fica perguntando o preço Não. e está disposto a gastar, é só E gente está sempre bonita. cheio. Então, eu falei, Sim, puxa, eu eu entendi. brinquei, né, com o pessoal. Falei, por que eu não li essa lição? Essa lição não veio há 20, 30 anos atrás para mim, né? Eu queria um bom pregador do evangelho. Então, mas Eu essa entendi o que você está falando. adequação, o texto da lição, eu acho que quando fala adequação, você vê, apareceu esses dias aqui na internet uma vertente da Nova Semente lá em Goiânia, Uhum. a mesma coisa, um tambor de petróleo lá com símbolos lá da petroleira, tá? Como púlpito, indivíduo lá de bermuda. Ou seja, Você entendeu a diferença do que é você adequar a pregação do evangelho e querer adequar o contexto da igreja? São duas coisas diferentes. Pregar o Júnior, evangelho significa você ir até onde o sujeito está e pregar o evangelho lá. Agora, quando você termina o processo de chegada ao sujeito e ele descobriu qual é o evangelho, descobriu a transformação que ele precisa na vida, ele tem um degrau para subir. Ele não vai continuar onde está e com a cultura que está, no sentido daquilo que é equivocado na cultura. Lembra, o evangelho, ele é transcultural, mas ele é contra a cultura.
A gente está esquecendo dessa segunda parte. A gente está adequando a primeira, que é verdade e é método, mas a gente está esquecendo a segunda, que é o evangelho é contra a cultura, ou seja, ele muda a pessoa a partir do momento que a pessoa compreende. Ele não permite a pessoa, no sentido de, ele não está para que a pessoa continue fazendo o que sempre fez. Ele está para a pessoa perceber a transformação e mudar. Embora Deus respeite o tempo da mudança, embora Deus respeite aquilo que é a sequência da mudança, o que é mais importante mudar primeiro, o que é periférico nessa mudança. Se você olhar a Bíblia é assim. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse, a gente vai encontrar Deus atuando na conversão das pessoas, respeitando o tempo necessário de transição. Então, você vê hábitos presentes nas vidas das pessoas do Velho Testamento que não estão presentes na doutrina. Isso justifica o hábito? Não, só mostra que Deus tinha um plano de transição, onde a essência era o ponto principal num determinado momento, para depois atacar todos os restantes comportamentos da vida. Então você não vê comportamentos presentes no Velho Testamento repetidos no Novo. Poligamia e uma série de outros comportamentos dessa natureza, você não vê reproduzidos no Novo. Significa que o evangelho do Novo Testamento mudou a doutrina? Não. Significa que Deus foi buscar o povo na desgraça em que vivia e veio migrando esse povo para compreensão de quem é Deus, compreensão do que é santidade, compreensão do que é adoração, depois compreensão do que é comportamento. E conforme chegou a transição para essa questão do comportamento, você vê a mudança de estruturas no Novo Testamento. Então, essa é uma questão importante. E Ô, a Jean, lição começa com Salomão, porque Salomão é o exemplo claro dessa questão de que a cultura influencia uma mudança estrutural na mão inversa da que deveria ser. E é o que a gente assiste na secularização. Ou seja, o maior drama que a gente enfrenta hoje no modelo da igreja como um todo, e não só a igreja adventista, mas todo o cristianismo, é a secularização do cristianismo. Ou seja, a queda dos padrões do cristianismo, porque você foi buscar e na realidade você gostou do que encontrou e falou: ah, eu vou mudar aqui para ficar parecido. E aí você justifica que está mudando para poder atingir, quando na realidade o atingir não é aqui, o atingir é lá. Você vai, atinge e traz para cá para a transformação seguinte. E ele tem que encontrar a diferença, porque se ele encontrar aqui algo igual ao mundo, então não fazia diferença. Deixava onde estava. Essa é a questão. Sim, pode falar, amor. ô, John, é exatamente isso. Existem 3 livros muito bons. Então, O Cristão e a Cultura, Cristo e a Cultura, e existe A Verdade Absoluta, de Nancy Pearson, Uhum. que fala justamente sobre isso. Em 2001, na Revista Adventista, o pastor Alberto Tim fez um artigo dizendo o seguinte: podemos ainda ser considerados o povo da Bíblia? Uhum. E lá ele fala, inicialmente, os movimentos religiosos surgiram para modificar a cultura. Uhum. E cerca de 100 a 200 anos depois que surgiram esses movimentos, a igreja foi modificada pela cultura. Ela perdeu essa preponderância. O grande conflito fala o seguinte: toda vez que você quer amoldar a igreja ao mundo para você trazer o de fora para dentro, ou seja, para trazer o pós-moderno, na realidade você faz o quê? Você traz o mundo para dentro da igreja e você não muda o mundo. Ou Exato. seja, então isso é muito importante. E hoje a gente está vendo isso, sabe? O que está acontecendo? Então você vê as pessoas sendo trazidas para dentro, elas não são modificadas pelo Evangelho, e para você falar, não, eu preciso manter ela dentro da igreja, legal, você começa a mudar a igreja, tá certo? Para dar a impressão de que está tudo bem. Então isso está acontecendo de forma violenta. Eu vou falar aqui na música, nas nossas programações. Quem viveu o passado, década de 70, 80, o que era igreja, sabe. Hoje a nossa igreja, o quê? Os nossos serviços de culto são moldados por mega churches, tipo Hillsong, tipo Betel, entendeu? Louvor, louvor, Norman louvor, worship, louvor, etc. louvor. Isso, e daí você deixa a palavra, o estudo, um tempo mínimo que não tem necessidade, né? Hoje a criançada, os corinhos de criança são moldados tipo padrão balão mágico, sabe? Então, o que acontece? Você está trazendo para dentro da igreja a cultura que é de fora,
ao invés de você modificar essa cultura. Isso aí, para mim, é importante. Como eu falei, uma coisa é você ir a um desenho cultural específico e você escolher uma forma de apresentação do evangelho que permita a penetração nessa cultura. A outra coisa é você querer transformar a igreja para conquistar pessoas a partir de uma modificação estrutural da cultura da igreja. Então, aqui está o erro, aqui está o equívoco do desenho. Ou seja, o modelo é transcultural, mas a essência do cristianismo é ser contra a cultura. Essa é a questão básica do desenho. Tem um outro livro que eu acrescentaria à tua lista, que é um livro chamado Engolidos pela Cultura Pop, e também é um livro interessante de leitura, que faz a provocação da percepção do que eu posso usar presente na cultura popular, e por pop aqui a gente não está falando de pop no sentido de estrutura musical, é pop no sentido de popular, a cultura desenvolvida pelo povo. Como é que eu posso usar os mecanismos presentes na cultura popular como forma de chegada a pessoas que não compreenderiam, tal é o seu nível de deterioração nas diversas questões que envolvem a cultura, não compreenderiam o evangelho se chegasse na sua forma estrutural principal, mas compreenderiam se eu usasse os mesmos mecanismos para ele perceber que há algo ali que o deteriorou. E aí, percebendo isso, eu começo o movimento contra a cultura, que é um movimento de inversão, trazer o sujeito de onde ele está para um novo tipo de cultura que ele nunca conheceu. E moldá-lo a partir disso, no sentido de ele perceber que o evangelho é muito mais amplo, muito mais profundo do que isso. Então, essa é uma questão importante. E, infelizmente, é a questão que move o desenho atual do mundo. A gente vive essa realidade no mundo atual. Uma realidade de deterioração que, a meu ver, não tem grandes chances de modificação ou melhora, nem no curto, nem no médio prazo, e talvez nem no longo. É parte do desenho que, quando a gente encontrar ali na frente o que vai ser exigido de profundidade, de comunhão e relacionamento com Deus, para resistir ao maior movimento contracultural que existirá na face da Terra, chamado sábado, não vai ter tenacidade ou não vai ter estrutura para essa resistência. Ou seja, quem se acostumou a ceder ao movimento cultural na mão inversa, ou seja, a pressão da cultura contra a integridade do evangelho, no dia que for chamado a se manifestar com integridade diante do desenho contracultural, sábado versus domingo, não vai ter estrutura para responder a isso. E Ellen White adverte disso de forma bastante categórica nos textos de natureza profética, seja no conflito ou em outros textos que abordam essa mesma necessidade. Quando ela fala do tipo de caráter que tem que ser desenvolvido para suportar o que vem pela frente, ela pontua, a gente não está nem perto disso. Ô, Júnior, diga. Só um pequeno detalhe. A gente sabe, como adventistas, que o foco do grande conflito é a adoração. Sim. E nós, como adventistas, a gente bate muito na tecla do sábado, o sábado e o domingo. Uhum. Só que Satanás sabe disso. Sim, óbvio. Então, ele não está preocupado hoje, na minha opinião, aliás, não é minha opinião, eu li a respeito. Ele não está tão preocupado com o sábado e domingo. Se ele conseguir interferir e fazer uma adoração errada, desvirtuada, ele já atingiu o objetivo. Então, hoje, a gente está tão preocupado com o decreto dominical e hoje a nossa forma de adoração está completamente desvirtuada. E ele já está satisfeito, entendeu? Então, hoje o problema não é o dia, mas a forma de adoração. Na verdade, ele está satisfeito por que razão? Quando eu mudo a forma de adoração, eu crio superficialidade suficiente para que o dia que eu for necessário integridade, eu não vou ter. A preocupação dele, na realidade, sempre foi essa. Ele tira a tua profundidade de compreensão e a tua profundidade de comunhão que vem da correta adoração. Quando você for exigido responder ou reagir a algo que exige integridade maior, você não tem estofo, você não tem o preparo para essa resposta. Basicamente é disso que se trata. Ou seja, ele molda a gente a um desenho politicamente correto, é essa a questão. O desenho de adoração que a gente tem hoje é um desenho nitidamente politicamente correto. Ou seja, a gente se adequa e se mudar a cultura, a gente vai se adequar de novo a essa nova estrutura, porque vai ter as mesmas justificativas outra vez. Então, esse é o drama. É exatamente esse o drama. Que é o que as duas lições em sequência, da semana passada e dessa, atacam de forma bastante precisa. Eu compreender a diferença de adequação de metodologia
de adequação da essência. Quando eu mexo na essência, eu derrubei o evangelho e a partir daí não tem solução. Porque outras coisas que exigirão resposta, também eu darei resposta equivocada. Essa é uma questão presente dentro do modelo. Fazer um paralelo, né, com família, Sim. né? O pai e a mãe não pode se adequar a um adolescente, a uma criança, aos seus modos, né? É por isso que eu achei muito interessante Mateus 9:38, quando ele fala, né? Jesus nos disse para orar a fim de que nossos motivos e sentimentos sejam como os dele, né? Não comparados a mais ninguém. Sim. Aí a gente não vai fazer a mistura A errada. referência não pode se perder. Se eu perco a referência, eu perdi tudo. Bom, posto que esse é o nosso risco, que é o que abre a lição, então vem os exemplos. Quais são os exemplos que vieram na sequência? Quais são as historinhas que estudamos na lição dessa semana? A primeira parte da história é de Jesus ficando famoso. Ou seja, conforme o evangelho se propagava na Judéia, mas não o evangelho conteúdo. Conforme o evangelho prática se propagava na Judéia, o que se propagou como notícia. Numa linguagem bem popular, tem o curandeiro em Israel, que resolve todos os problemas do mundo. Essa é a notícia que correu. E essa notícia, obviamente, atraiu pessoas de todos os lugares. E todos mesmo. Ou seja, não importa se lá no norte, na Síria, se na região dos limites da Pérsia, o evangelho se espalhou enquanto notícia de que tem um sujeito em Israel que é diferenciado. E ele cura de tal ordem as pessoas que em todo lugar que ele passa acabam os doentes. E é interessante porque os evangelistas retratam isso. Teve cidades que Jesus passou e quando saiu, não sobrou mais nenhum doente que ficou lá. Todo mundo foi curado. Óbvio que uma notícia dessa ordem, desse tamanho, se espalhou. Conforme a notícia se espalhava, as multidões se juntavam. E aí começa a aparecer uma coisa interessante na fala de Jesus. Jesus mostra a dimensão do evangelho, da necessidade do evangelho. Ou seja, existe uma infinidade de gente precisando de salvação. Parte disso vai estar na lição da semana que vem. O que a gente tem como referência quando olha as multidões seguindo Jesus? Duas coisas são importantes ali: o motivo de seguir e a multidão em si. O motivo pelo qual as multidões seguiam Jesus é a busca por pão, a busca por milagres. O principal motivo das multidões era esse. E porque a gente entende esse é um problema. É um problema porque elas vinham buscando a superfície do evangelho e não a essência. Quando Jesus começou a descer a sua apresentação textual ou cultural ou teórica para aquilo que de fato era a mensagem do evangelho, qual foi a resposta das multidões? Isso é muito duro, isso é muito difícil, isso é muito complicado. Se for assim, eu não quero. E discípulos começaram a ir embora. O que Jesus vira para os 12 e diz: vocês também vão embora? Qual é a resposta deles? Mesmo não sabendo bem o que significava o que estavam respondendo. A resposta é: para quem ou a quem iremos? Essa foi a resposta. Foi a percepção deles de: espera lá, não tem para onde ir. Mas percebe, muitos outros foram embora, dos discípulos que eram superficiais. Bastou Jesus descer o evangelho ao seu nível principal e essa foi a percepção. Ou seja, há uma conversão necessária e essa conversão só acontece quando as pessoas começam a entender o significado de fato de evangelho e não a superfície. A superfície é agradável. Afinal de contas, todo mundo quer se livrar dos problemas do pecado. Doenças, dificuldades, fome. Todo mundo quer se livrar disso, porque ninguém gosta disso. Mas quando eu descubro que a causa dessas coisas é o egoísmo humano, disso as pessoas não querem se livrar. Porque tem coisas internas das quais a gente gosta quando se fala de pecado. Então, o evangelho, por melhor que seja a adequação metodológica de chegada, uma hora ele vai mostrar a sua essência. Ou seja, não é para você continuar do jeito que está, no lugar em que está, é para você mudar. O evangelho implica percepção do pecado. E é a percepção do pecado que permite o chegar a Cristo e perceber a mudança necessária. Então,
Isso é importante a gente lembrar. Ou seja, sim, eu posso adequar-me em um primeiro momento, no sentido de a pessoa não se sentir que chegou um estranho paraquedista aqui que não entende quem eu sou, mas a partir do momento que eu começo a conviver com essa pessoa e ela percebe a diferença entre o que eu sou e o que ele é, essa diferença deve despertar desejo de entender por quê e depois de modificar-se. Essa é uma questão importante. Ou seja, por que que Jesus se sentava à mesa com publicanos para comer? Por que que Jesus ia às festas que eles promoviam quando o convidavam? Mas por que que quando Jesus chegava nessas festas, acontecia o óbvio? Muda de assunto porque o assunto chegou. Porque uma coisa é ele estar na festa, outra coisa é ele ser um publicano. Uma coisa é ele se sentar à mesa, a outra coisa é comer e beber o que eles estão comendo e bebendo. Jesus não fazia isso. Jesus se sentava à mesa. Jesus sentava com eles, mas sentava para quê? Primeiro para ouvi-los, depois para entendê-los e depois para dizer: está acontecendo isso porque vocês estão agindo assim. Muda isso aqui, volta para Deus e volta a agir direito, que as coisas se equacionam. E às vezes, a simples presença dele já era suficiente para eles mudarem, como foi o caso de Zaqueu. Jesus não falou nada para Zaqueu. A única coisa que Jesus disse para Zaqueu é: vou ficar na tua casa. E isso foi o suficiente para que, para todo lado que Jesus olhasse, que chamava a atenção de Zaqueu. Eu já falei disso. Ele olhava para um lado e Zaqueu falava: ah, isso aqui eu roubei de tal sujeito. Ele olhava para o outro, Jesus elogiava um vaso: ah, esse vaso eu roubei de tal sujeito. Jesus olhava para outro lugar: ah, essa mesa é bonita, ah, essa mesa eu comprei com o dinheiro que eu surrupiei daquele sujeito lá. Jesus não precisou falar nada. Só estar presente era suficiente para Zaqueu entender que não dava para continuar do jeito que estava. Ou seja, o evangelho que não modifica a vida do sujeito não é evangelho. Então, esta percepção de sim, Jesus se assenta com pecadores, sim, Paulo se assentava com gregos, com romanos, etc., e adequava a sua estrutura de fala, não mudava o conteúdo. O conteúdo era o mesmo. E quando as pessoas percebiam a mudança necessária, só tinha dois tipos de comportamento possível: começava a mudança ou abandonava o evangelho. Não tem um meio termo. Não tem mornidão no evangelho. O evangelho é preciso. Então, esta é uma percepção interessante de Jesus olhando para as multidões. O que Jesus percebia? A superficialidade deles. Jesus respeitava a necessidade inicial deles, mas ele não parava aí. Ou seja, vamos alimentar essa multidão? Vamos alimentar essa multidão. Mas vamos dar mensagem para eles. E aí, olha o texto de Mateus 5, 6 e 7, e olha a verticalidade da fala de Jesus nesses textos. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que odiar o seu irmão, chamá-lo e zombar dele, é réu de morte. Ouviste o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou. Ou seja, Jesus vai na essência do problema e aperta o modelo: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e dos fariseus, jamais. Jesus não deixa barato o desenho. Todo mundo esperando pão e circo, e Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados sois quando forem perseguidos. E não reclame, porque assim fizeram com todo mundo que veio antes de vocês. É só lembrar do que aconteceu com Isaías, com Jeremias. Percebe? Jesus não alivia a mão em nenhum momento, mas ele desce ao nível das pessoas para que o evangelho se torne acessível a elas. Mas é o evangelho, não é outra coisa. Então, essa é uma questão interessante das multidões. E aí Jesus olha e fala: é tanta gente e tanta necessidade que a seara é grande demais e os ceifeiros são. Por que que Jesus diz que os ceifeiros são poucos? Se tinha bastante gente. Possível. É que uma coisa é ter bastante gente, a outra coisa é ter gente que consiga fazer o que Jesus fazia: sentar sem receber a influência, influenciar sem ser influenciado, adequar sem perder a essência, modificar aquilo que precisa ser modificado. Isso tem pouca gente. Os ceifeiros são poucos porque tem pouca gente vivendo o evangelho do jeito que é necessário para que a diferença apareça.
Por isso são poucos os ceifeiros. Tem pouca gente disposta a pagar o preço do evangelho, seja o preço da pregação, seja o preço do testemunho. Portanto, tem pouca gente mesmo. Pouca gente vivendo o evangelho para fazer discípulo do jeito que precisa fazer. Diga. Ouvindo um sermão esses dias de um pastor brasileiro nos Estados Unidos, ele diz claramente: a verdade, quando pregada no púlpito, ofende, pode ofender, ofende. E o pastor que não ofende, ele não salva. Uhum. Então, é uma realidade. Não adianta, como você fala, ficar na superfície, só polindo. Você tem que tirar as arestas, né? Uma coisa é a forma dessa ofensa. A outra coisa é a verdade. A verdade, ela sempre será contra a cultura, e toda contracultura é ofensiva a quem não quer mudança. Ela é ofensiva não por causa da forma de abordagem, ela é ofensiva porque a verdade é contra a cultura. Ou seja, se eu chegar hoje e dizer que determinada coisa é pecado, isso ofende. E ofende mesmo, porque é pecado. E o pecador se sentirá ofendido por razões óbvias, ele é pecador. Principalmente se ele não se vê como pecador. Agora, a forma de dizer e o que eu apresento como solução ao pecado é o que permite a conversão. Agora, se eu não disser, ninguém vai saber. Nunca. Essa é a realidade. Então, sim, quando Jesus apertou a questão e começou a apresentar a verdade como ela é, discípulos foram embora, seguidores foram embora. Mas os discípulos continuaram a missão. E se você olhar o que falam os discípulos nas... Olha o que Paulo escreve nas cartas. Paulo não alivia a mão em nenhuma das suas cartas. No entanto, o evangelho se expandiu. Porque uma coisa é o que o Espírito Santo faz a partir de pessoas íntegras que apresentam a verdade da forma correta. Quando pessoas íntegras apresentam a verdade da forma correta e o Espírito tem a chance de agir, pessoas que são sinceras perceberão o pecado e se converterão. O que foi o que aconteceu? Em 30 anos de evangelho, entre a ascensão de Cristo e a morte de Paulo. Sim. Porém, aqueles que já eram convertidos, ele não Não aliviava a mão. Uma vez que o sujeito se converteu e entrou, ele não alivia a mão. Ele fala: você precisa mudar isso aqui, não dá para continuar assim. Não dá para continuar adequando. Não, mudou. Saiu da vida do velho homem, entra em novidade de vida e é daqui para frente crescendo. Não vai voltar a chafurdar na lama. Essa é a questão. Sim, é uma transformação. Quem? Moisés, tu está falando do ceifeiro, né? Uhum. Que existem poucos ceifeiros. E isso me chamou a atenção. Tem um rapaz que está fazendo Ele é um evangelista, um tal de David, não sei se vocês já viram. Não me lembro. Ele está, assim, lotando estádios, ele está fazendo um trabalho, assim, sensacional. Ele fala as verdades, ele não pontua a religião, Uhum, mas faz batismo uhum. por imersão. Mas ele está fazendo uma coisa assim tão forte e ele é um jovem. A família tem 2 filhos. Aí eu fico pensando, ele está sendo usado até que ponto? Porque é uma coisa muito profunda o que ele fala. Uhum. É muito bonito o que ele fala, é muito forte. Será que ele não está sendo? Ele é o sal da terra. Agora, ele não está com música, ele não está preocupado com essas coisas. Ele lota os estádios, senta ali no banquinho, com a camiseta dele, coloca fé, Jesus, e vai. Então, eu fico pensando assim, às vezes a gente quer Você quer muito, muita parafernália e tem é, pouca mensagem. e pouco, falar pouco. Sim, sim, você tem pouca mensagem. Mas por que você tem pouca mensagem? Me preocupa mais isso, a resposta a essa pergunta. Por que eu tenho pouca mensagem? Porque eu não estou vivendo a mensagem. E é difícil você sentar num banquinho e apresentar verdades se você não as vive. Se você não as tem como sua prática, se você não as tem como sua estrutura interna. É difícil você ter autoridade para falar da verdade se você não a vive dentro da tua estrutura. Então, esse é o nó. Lembra, os poucos ceifeiros não é porque tem pouca gente disposta a pregar o evangelho só. É porque tem pouca gente vivendo o evangelho.
A advertência das perguntas clássicas está no fim da lição dessa semana. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. A advertência de que as pedras vão clamar se o povo de Deus não cumprir sua parte como remanescente. Tudo isso faz parte deste contexto. Como a gente ainda não vive o tempo do alto clamor, a gente está no tempo de Laodiceia, no tempo da mornidão. O que significa que se Deus não balançar as pedras para que as pedras comecem a preparar os sinceros que vão escutar o alto clamor, não haverá nem gente para escutar o alto clamor, dada a disseminação do mal. Então, sim, eu acredito que Deus esteja movendo o mundo em várias direções, seja dentro do cristianismo ou fora dele. Ok? Lembra que integridade a Deus não está restrita ao cristianismo. Eu posso ter integridade a Deus em qualquer tribo. Ellen White fala disso. Sujeitos dentro de tribos que nunca tiveram acesso ao evangelho estarão salvos, porque têm integridade ao Deus que conheceram. Porque Deus fala a todos por meio das coisas criadas. Então, quando eu olho para essa questão, sim, eu acredito, Deus vem preparando um povo de grandes proporções que é mantido fora, e Ellen White também fala isso, é mantido fora das fileiras da igreja, porque se entrassem para a igreja com a integridade que eles têm e com a sinceridade que têm do relacionamento com Deus, e vissem aquilo que eles esperam, seja o cumpridor da verdade, se comportando de maneira morna, de maneira instável, desistiriam do evangelho, se corromperiam. Então, muitos são mantidos fora das fileiras da igreja, aguardando que a sacudidura faça o seu papel na forma mais aguda e o trigo apareça, e então a mensagem sai dela, povo meu, seja ouvida, e ao encontrarem o povo de Deus, encontrem aqueles que de fato estão cumprindo a verdade. E aí, como eram íntegros, se juntam a esses e encerram o processo do selamento. Então, quando você olha o desenho de integridade, é isso que a gente está vendo. Então, sim, eu acredito que existam várias frentes diferentes de pregação do evangelho acontecendo hoje, de formas variadas, preparando este povo, o povo para a resposta ao alto clamor. E, infelizmente, o remanescente, que deveria ser o âncora disso, tem permanecido como Laodiceia. Por várias formas diferentes de comportamento, tem permanecido como Laodiceia. Sim, isso é a realidade. Ah. Oi? Quando eles estão esperando, não é perigoso eles morrer onde estão? Não tem problema. Porque se eles morrem íntegros, estão. Às vezes a gente esquece, pessoal, que a salvação não implica o conhecimento de toda a verdade. A salvação implica em a verdade que eu conheço, eu sou íntegro e a respeito na forma completa. Porque cada verdade nova que eu viesse a conhecer, como a minha integridade é a mesma, eu passaria a viver essa nova verdade. Ou seja, a salvação tem degraus. Senão não haveria chance de salvação para um monte de gente no mundo. Lembra, quando o texto de Romanos abre dizendo que são indesculpáveis todos os sujeitos do mundo de não conhecer a Deus, porque Deus se revela por meio das coisas criadas a todos. Lembra, Romanos 1, 17 em diante? Esse texto está me mostrando que coisas quando eu olho a sequência disso. Que sim, há pessoas íntegras que conheceram a Deus e serão salvas. Há pessoas íntegras que conheceram a Deus e seu Filho e serão salvas. Há pessoas que conheceram a Deus, seu Filho e foram batizadas e serão salvas. E há pessoas que conheceram a Deus, seu Filho, foram batizadas e tiveram a chance de conhecer e praticar toda a verdade e serão salvas. O que me faz perder é conhecer uma parte desse degrau e resistir a ele. Ou seja, eu conheci a Deus, depois conheci a Cristo, mas rejeitei a Cristo. Então, eu me perco não porque eu não cheguei lá no fim. Eu me perco porque aquilo que eu tive a chance de conhecer e compreendi e rejeitei me faz perder. Em qualquer dos 4 níveis de salvação. Lembra que o ladrão na cruz nunca foi batizado. E está salvo. Não desceu da cruz. Desceu para o túmulo. E está salvo. Mas ele conheceu a Deus e o seu filho. E creu. Foi o suficiente. Se ele tivesse descido da cruz, o que ele teria se tornado? Um discípulo, teria sido batizado e praticaria toda a verdade. É esta disposição de integridade que o salvou, e não o ato de descer da cruz, ser batizado e pregar, conhecer e
praticar toda a verdade. Então, isso é o que está em Babilônia. Tem muita gente íntegra em Babilônia que, quando escutar o chamado do Espírito Santo dizendo é para cá, como eles são íntegros, o que eles fazem imediatamente? Entendem e vão. Mas se eles viessem antes, encontrariam o quê? Mornidão, dissolução e desistiriam da verdade. Ou seriam contaminados. Com toda certeza teremos muita surpresa no alto clamor. Essa é a realidade. Ok? As outras historinhas da semana, quais são? Lembram delas? São historinhas mais tranquilas. Mulher Cananeia? Mulher Cananeia é um clássico, né? De todas as histórias do Evangelho, essa é a que eu mais gosto. Já imagina, Jesus no século XXI, hoje, internet, e Jesus dissesse para Cananeia, não tire a comida da mesa para dar para os cachorros. Estava na primeira página de todos os trends disponíveis. Entende o desenho? O politicamente correto trataria Jesus desse jeito. Por que Jesus age assim? O problema nunca foi a Cananeia. Nem foi o povo de Tiro e Sidom no sentido primário. Para quem Jesus estava falando o que falou? Para os judeus. Para os sujeitos que estavam insistindo. Manda ela embora. E Jesus entra na onda. Do manda ela embora e trata ela como um cãozinho. Qual é a resposta dela? Os cães também comem as migalhas. Aí Jesus pode virar para os outros e dizer: ela tem fé, vocês não. Ela sabe o que veio fazer. Vocês não têm a menor ideia do que estão fazendo. Esse é o desenho. Lembram do centurião? Do soldado lá? Mesma situação. O sujeito diz: não, não pode ir para minha casa. Minha casa não está em ordem para te receber. Dá ordem e tá tudo certo. Eu dou ordem para meus soldados, eles obedecem. O Senhor dá ordem para quem quiser. E está feito. Qual a resposta de Jesus para todo mundo que estava em volta? Tudo cochichando. Quem? Ele não sabe que está falando com um romano, né? Não sabe que isso é pecado na visão cultural. O que Jesus vira e diz para todo mundo? Não tem fé em Israel, igual a desse sujeito aí. Vai para casa que já está tudo feito, está tudo resolvido, teu servo está curado. Esse é o desenho. Viaja um tempinho para frente, o que eu tenho? Ascensão de Cristo e um sujeito chamado Pedro, chamado a pastorear as ovelhas de Israel. É o apóstolo aos judeus. Chefe da igreja de Jerusalém, da igreja cristã de Jerusalém. O que acontece com Pedro? Tem gente viajando para bater na porta da casa dele, da casa em que ele está. E qual será a resposta de Pedro, uma vez que está cheio de judeu lá embaixo? Despacha, manda embora. Não sou pregador para gentios. Essa seria a resposta natural de Pedro, pela pressão da igreja judaica. O que acontece um pouquinho antes? Uma visão, um lençol cheio de bicho dentro, mata e come. Mas só tem bicho imundo aí, mata e come. Mas só tem bicho imundo aí, mata e come. Aí o sujeito acorda assustado, batem na porta. Quem está lá embaixo? Os imundos. Imundos na visão de quem? Entende o desenho? Se Deus não age em Pedro, o que Pedro ia fazer? O comportamento comum. Mesmo depois da ascensão de Jesus, o comportamento persistia. Aí o que Pedro faz? Não, são do evangelho, e aí o Espírito Santo se manifesta e está todo mundo entendendo que sim, o evangelho também é para gentios. Mas mesmo com tudo isso, vai ter um baita perrengue de Pedro e Paulo um pouquinho mais à frente, brigando por causa de comportamento de judeus e gentios. E Paulo tem que dar uma baita bronca em público em Pedro sem aliviar a mão. O que mostra que sim, é necessário que eu perceba a essência do evangelho para não cometer também um outro erro. Qual é o outro erro? De impor sobre a cultura a minha cultura. O evangelho não é cultura. O evangelho é essência. Ou seja, a minha tradição não pode ser imposta sobre a cultura do outro. O evangelho, sim.
no sentido de ele tem que modificar, mas não a tradição. Então, também é necessário uma lição de casa nossa de perceber o que no nosso processo é tradição e o que no nosso processo é evangelho. Porque esse também é um risco. É o risco da gente se acostumar com coisas que fazem parte da nossa cultura e depois querer impor isso para os outros. A gente tem várias delas. E são coisas totalmente culturais, que não tem nada a ver com o evangelho. É só a gente lembrar, há 150 anos atrás, qual era a foto clássica de um membro da igreja. De um membro de dignidade da igreja, de um ancião da igreja. Qual era a foto clássica dele? Aí vem uma cultura imposta dentro do desenho brasileiro. Não, isso é pecado. Tira tudo. Aí volta. Isso é cultura, pessoal. E continua existindo até hoje. Então, a gente tem que saber diferenciar o que é cultura do que é evangelho. Isso vale nas duas direções. Se entendemos isso, entendemos então a segunda parte necessária da lição, que é, ok, temos um mundo de gente precisando ser salva, temos um mundo de gente precisando de ceifeiros. Estou disposto a, primeiro, a ser, para depois poder ir. Estou disposto às transições necessárias para poder ir para a missão. Se sim, o tempo é esse, não tem outro. O momento é agora, não é outro. O tempo de cumprimento do remanescente é o tempo que estamos vivendo. Estamos no tempo do fim, no último tempo da história. Que Deus nos abençoe para que essa seja a nossa realidade e que essa lição produza a transição necessária para nosso comportamento. Vamos orar? Só lembrando todo mundo, a partir de sábado que vem, lição geral. Pelos próximos 4 sábados, a gente volta com a classe dia 20 de janeiro, correto? 20 de janeiro, 19 é sexta-feira. Dia 20 de janeiro a gente volta com a classe depois das férias aí da estrutura da igreja. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pelas tuas bênçãos, pela tua proteção, pela forma como tens atuado a partir daquilo que temos estudado, na transformação de cada um de nós, e pedimos o poder do teu Santo Espírito para que essas modificações sejam efetivas e resultem principalmente no cumprimento da tua obra e no término da tua causa. É o que lhe pedimos, confiado nos méritos de Jesus. Amém.